Muito bom dia a todos. São 10 horas da manhã do dia 11 de outubro de 2021. Estamos aqui reunidos para uma defesa de estágio do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense do campus Santa Rosa do Sul. O estagiário que vai apresentar é o Leonardo Reco Giassi, e nós contamos aqui com a presença do professor Saulo Sena de Almeida, como componente da banca, que gentilmente aceitou o convite aqui para apreciar e comentar e avaliar o trabalho do Leonardo. Também registramos a participação aqui da coordenação de extensão, na pessoa da Johanna, e dos convidados do Léo, que vão prestigiar a sua apresentação. Então, Leonardo, sem mais delongas, né, nós estamos aqui curiosos para aprender com a sua experiência, fique tranquilo, estamos aqui entre amigos, e vamos deixar então com a palavra para você. Boa sorte, boa apresentação. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Reco Giassi, para quem não me conhece, aluno do terceiro ano C do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Então, meu orientador foi o professor Carlos Antônio Krause, né? Fiz meu estágio aí na Cooperativa Agroindustrial Cooperge, no endereço Avenida Padre Erval Fontanella, Jacinto Machado, aqui no centro mesmo de Jacinto. Área de atuação, agronegócio, duração do meu estágio foi aí 180 horas, né, mínimo. Então, um pouco da infraestrutura da empresa. Localização no Google Maps, que eu coloquei ali, só para o pessoal ter um pouco mais de noção. Aqui uma foto à direita da fachada da empresa, né. Parte interna da agropecuária, onde eu fiquei uma boa parte do tempo, né, vendendo, atendendo o pessoal aí. Aqui o depósito defensivo, onde só entra o pessoal autorizado, tem várias normas aí que quem não faz parte da empresa não podia entrar, inclusive nem eu podia entrar muitas poucas vezes aí, até pelo fato da idade, né? E aqui a outra foto, depósito geral, e no mais é isso aí. Então, atividades desenvolvidas durante o período de estágio. Conferência de estoque, limpeza e organização da loja, fiz várias visitas técnicas aí, entrega de produtos vendidos e o desenvolvimento de vitrines no campo agroacelerador Cooperge, ou antigamente também chamado Campo Demonstrativo Cooperge, né? CDC. Então, vou começar a apresentação aí com os trabalhos que eu fiz lá no Campo Agroacelerador Cooperge, que eu fiquei uma boa parte do tempo lá e fazendo visitas, né? Aqui, logo no primeiro dia, já uma regulagem de plantadeira roseira, né, que um associado emprestou para a gente fazer uma vitrine. A gente regulou ela ali. Para regular uma plantadeira dessa, como a gente utiliza a quantidade de sementes por metro de linha necessária aí de acordo com a análise, né? Essa plantadeira, ela não tem que estar trocando engrenagem, nada. A gente só regula ela por meio de uma alavanca que tem do lado dela e a gente vê se as medidas ficaram conforme a gente queria, conforme o esperado, né? Então, eu utilizo aí a circunferência da roda motriz, né, e a distância entre linhas. A distância entre linhas dessa plantadeira é de 0,17 centímetros. Aqui a foto da plantadeira já regulada, né? A adubação dessa cancha, na verdade, foi feita por ser pequena, a gente jogou a lanço mesmo com a mão, a gente aqui só botou a semente com ela. Outra atividade desenvolvida lá no campo foi a necessidade de nitrogênio no arroz, né? Aqui, depois de um tempo, já que a gente plantou aquele arroz, essa é outra vitrine que também era feita, foi feito o uso da ureia protegida. Hoje no mercado existem vários tipos de ureias, né, presentes. Então, uma delas é a Cooper N+, que é essa ureia azul, ureia protegida, que a gente chama. Ela basicamente é uma ureia protegida com um inibidor de urease, né, tiofosfórico triamida, e de nitrificação de anodiamida, o DCD. Basicamente, eles ajudam, esses aditivos ajudam ela
a não perder tanto por lixiviação e nem por volatização. É basicamente isso. Essa coloração dela é só uma característica da ureia cooperene, mas a gente pode encontrar elas em outras cores também. Então, aqui apenas 2 fotografias aí para diferenciar bem. Do lado está a ureia plus, a ureia convencional, 45%, e à direita está a cooperene mais, né? Ureia protegida aí, 33% de nitrogênio com essa coloração. Outra atividade foi a regulagem de plantadeira agora no cultivo da soja, um pouco diferente da regulagem de plantadeira arrozeira. Nessa a gente faz uma combinação de engrenagens, né? É uma plantadeira vence tudo. A gente faz uma combinação de engrenagens para colocar a quantia certa de sementes por metro de linha. E também a quantidade de fertilizantes necessária e de acordo com a análise, né? Então, a gente utiliza os mesmos princípios, a circunferência da roda motriz, distância entre linhas, e no mais é isso. Ali a gente plantou, fez um carreiro e a gente tirou toda a terra para ver se realmente tinha ficado conforme a gente queria, né? Porque muitas vezes, por conta do desgaste da plantadeira ou por outros motivos, ela acaba não ficando tão certo como a gente queria, né? Então, para ter um plantio aí de precisão, o correto é fazer isso. Outra atividade que a gente fez foi a inoculação da soja, né? A inoculação da soja que foi plantado no slide anterior ali. Hoje, a inoculação da soja é muito eficaz. Isso é um trabalho que é feito, que a gente que não precisa usar mais nitrogênio na soja por conta dessas bactérias aqui. A gente usou nesse trabalho o Bradyrhizobium eucani, né? O Semia 587 e Semia 5019, que é da Rhizoplus, um inoculante turfoso. Hoje no mercado existem alguns tipos de inoculante, tanto turfoso quanto em gel, quanto líquido, né? Aqui a gente usou o turfoso até porque era uma quantidade pequena. A inoculação da soja pode ser feita com o Bradyrhizobium japônico ou o Bradyrhizobium eucani, né, que é os dois gêneros que são utilizados para a soja. Existem alguns outros trabalhos com outros tipos de bactérias, mas por enquanto as que são usadas são essas aqui. Então, como é que funciona a inoculação, né? A bactéria trabalha na rizosfera, ela infecta o pelo radicular, causando aí um encurvamento desse pelo, formando então os nódulos radiculares, né? Esses nódulos eles são capazes de pegar todo o nitrogênio que está ali naquele meio, no ar, e entregar para a planta já para ela usar, né? Então, graças a isso, a gente não precisa usar nada de nitrogênio, nenhuma adubação de cobertura de nitrogênio, por conta da bactéria do Bradyrhizobium, que disponibiliza todo o nitrogênio necessário para a cultura da soja. Muito interessante, até pelo custo ser bem barato em relação ao nitrogênio comum aí, né? Em forma de adubo. Outra atividade desenvolvida no campo agroacelerador foi o teste de canteiro. É uma atividade feita com vários tipos de sementes pela Cooperge, né? Por que é muito interessante? Porque a gente faz isso lá no campo agroacelerador? Porque trabalhamos ali na Cooperge, se trabalha com vários tipos de sementes, tanto de soja quanto de milho. Aqui a gente fez esse trabalho com semente de soja, até para testar o desenvolvimento inicial, né, e analisar também muito a germinação, ver se as garantias daquele produto está sendo realmente entregue, né? Se está lá na embalagem que tem 97% de germinação, então esse é um teste feito que a gente consegue saber se realmente estamos entregando aquela garantia para o produtor. Então a gente plantou com a mão mesmo, foi usado aí 27 variedades de soja diferentes. A cada 7 dias a gente vinha,
né? Eu apenas presenciei essa, né? Enfim, mas ali o pessoal da coordenação lá da Cooperja continua observando isso aí até uma fase maior. Outra atividade desenvolvida no campo agroacelerador foi o plantio da prata catarina, musa paradisíaca, né? Aqui a gente usou mudas micropropagadas, que a micropropagação, o que é? O que é a micropropagação, né? São feitas, a gente pega partes, na verdade, quando a gente fala a gente, não, né? O pessoal do laboratório pega partes dessas plantas, partes de um pé de musa paradisíaca, pode ser, ou, enfim, qualquer outra planta, né? E essa micropropagação é feita in vitro, a gente coloca a parte dessa planta dentro de um vidro, ali com uma solução pronta para que ela se desenvolva em condições basicamente perfeitas, né? Dentro de estufa, toda a luminosidade é controlada, temperatura, tudo. Então, com a micropropagação, tu pode fazer de uma planta, tu consegue tirar 150 a 300 mudas, né? Se for de forma natural, a gente consegue tirar apenas de 20 a 30 mudas, isso num período de 12 meses. Uma micropropagação, 6 a 8 meses, consegue tirar aí 150 a 300 mudas. Esses são dados aí que eu consegui no site da IPAGRE, né? Não foi de outro lugar, não. Aqui se tem a foto dessas mudas micropropagadas. Elas são bem uniformes, como vocês podem ver. Essa é uma característica, essa é uma das características que o pessoal procura muito nessas plantas, né? Apesar de elas serem um pouco mais fracas, terem um desenvolvimento um pouco mais lento do que uma muda tirada de forma natural, mas ela consegue no final entregar uma produtividade maior em relação àquelas outras mudas tiradas de forma natural. Outra atividade desenvolvida no campo agroacelerador foi o uso do tricodermil SC 1360 no cultivo da banana, que foi usado naquele plantio ali atrás, né? O tricodermil também é um fungicida e nematicida microbiológico, que é um fungo de solo chamado Trichoderma harzianum rifai, né? Ele é um fungo que usado para combater na banana o mal do Panamá, o Fusarium oxysporum cubense, que é o mal do Panamá hoje na banana é das principais doenças. É um fungo de solo muito resistente, ele consegue ficar no solo, sobreviver até 20 anos no mesmo solo. Então, onde se tem banana, se tem o mal do Panamá, né? Aqui algumas imagens ilustrativas aí que eu peguei do Google. Esse amarelecimento das folhas, o caule todo estourado por conta dele, e o Fusarium, né, o mal do Panamá pode ocasionar 100% de perca, 100% de perca. Tem lugar, a pessoa pode perder toda a lavoura por conta disso, né, por conta do Fusarium. E o tricodermil é outro fungo usado no solo para combater o Fusarium. A gente aplica ele tanto em sulco, né, na cova, e depois, a cada 3 meses, a cada 6 meses, vai utilizando ele de novo na terra, né? Aqui, então, agora eu começo a apresentar minhas visitas que eu fiz com os agrônomos da cooperativa, né? Aqui, uma visita feita na comunidade de Sanga da Paga, Jacinto Machado. O produtor ligou para o corpo técnico lá da agropecuária, dizendo que o problema dele é que as plantas estavam em diferentes estágios de desenvolvimento, né, com os mesmos tratamentos. Então ele queria saber por que estava tão disparelho as plantas, sendo que o tratamento era o mesmo, mesma adubação, mesmas condições climáticas, tudo, né?
A gente foi lá e constatou que, por ser uma área baixa, o acúmulo de umidade, o acúmulo de chuva estava ocasionando isso. Tinha alguns valos na lavoura, e onde tinha esses valos, as plantas se desenvolviam muito bem. Se vocês analisarem aqui na foto da direita, que é perto do lado de um valo, a planta está muito maior, já com perfilho até, né, já com perfilhos. E do lado, plantas com a mesma idade recém soltando folha, né? Então a diferença aí bem grande mesmo. Então o agrônomo constatou isso aí, recomendou abrir um pouco mais de valas na lavoura e continuar com as adubações, forçando um pouco mais nessas áreas mais fracas, né, de planta, para tentar emparelhar a lavoura aí e seguir produzindo. Naquela lavoura a gente identificou a cigatoca amarela, né, ou cercosporiose, que é o fungo da Mycophylla muscipula, que na fase anamórfica é chamada de Pseudocercospora musai, que é outro fungo aí que a gente trabalha muito em cima da banana, que tem que dá um pouco de prejuízo. Nada comparado àquilo que eu falei antes do mal do Panamá, né? O mal do Panamá é muito mais difícil de controlar por ser um fungo de solo. Aqui é um fungo já na folha, que a gente consegue controlar muito bem ele aí com uso de fungicidas, né? É bem tranquilo mesmo. Ele se desenvolve apenas em temperaturas maiores que 25 graus, então aqui na região, no inverno, não precisa estar, não há necessidade de ter o controle, porém, no verão, várias aplicações são feitas, né, na tentativa de controlar o fungo. Ele começa, ele começa com essas estrias na folha, bem devagar, porém começa a atrapalhar muito a fotossíntese e vai tomando conta da folha, das mais velhas para as mais novas. E se você não fazer o controle, toma conta do pé todo e quando tu vê, no pé nem cacho vai soltar. Vai soltar um cacho, mas a banana vai ficar magra, não vai encher, né? Não vai formar um fruto bonito como era para formar. Outra visita que a gente fez foi aqui na lavoura de pitaia da comunidade Último Rio, Jacinto Machado. O produtor disse para a gente que o problema dele era causado pelo arapuá, né, o Trigona spinipes. Ele, por ter um aparelho bucal mastigador, ele vai na flor em tentativa de se alimentar e acaba causando danos, né? Acaba ali cortando partes da flor que depois torna-se o fruto. Então, com uma quantidade muito grande de trigonas, né, de abelhas, acontece isso aí. Fica uma fruta deformada, uma fruta que não vai para o comércio. O pessoal compra muito com o olho, né, a gente costuma dizer. Então, uma fruta dessa já fica inviável e ela não pode ser comercializada. O controle do arapuá, por ser uma abelha, não tem nada registrado, né? A gente não pode recomendar. O pessoal o pessoal técnico, os agrônomos, não pode recomendar nada para matar por de fato ser uma abelha, né? Então o único jeito aí é fazer algumas iscas com açúcar, com algo assim, e tentar espantar mesmo, mas não tem outra forma, não tem como fazer um controle com inseticida. Aqui outra visita que nós fizemos, né, agora numa lavoura de tomate na comunidade de Jacaré, Torres. O problema que tinha era antracnose, né, o Coletótricum fomoides e a mancha bacteriana causada pela bactéria Xanthomonas, né. A antracnose aqui na nossa região, na nossa região sul, no Brasil, não tem tanto problema assim, não há não tem tantas perdas severas, né? Mas acontece, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, não é porque não tem muita perda severa que
que você vai deixar de lado, vai cuidar. Aqui tinha folhas mais velhas ali, ó, toda tomada, tanto com a bactéria como com o fungo, né? Claro que na fruta, no fruto, não se tinha nenhuma mancha, mas o pessoal estava trabalhando nesse dia, era um dia chuvoso, o pessoal estava trabalhando lá, desbastando o tomate e fazendo amarrações, e isso pode acabar passando essa bactéria, né, para a lavoura toda, e daí sim começar com problemas. O tomate é outro fruto que tem que ser comercializado todo lisinho, não pode ter nenhuma mancha, nem nada. E aqui ainda estava tudo certo, estava fazendo as aplicações, né, de fungicida, de bactericida, tudo certinho, mas com alguns manejos errados. Então ela indicou, né, a técnica indicou a não fazer esse trabalho num dia de chuva, procurar fazer em períodos com a planta seca, né? Enfim, fazer outro tipo de manejo. Outra visita que a gente fez também na comunidade de Jacaré Torres foi numa lavoura de pimentão. Eu nunca tinha ido numa lavoura de pimentão, então gostei muito disso, né? A gente foi lá por causa que ele chamou, o produtor falou que tinha muito problema de virose. Então, a virose é uma doença muito difícil de se lidar em qualquer cultura, não se tem nada que não tem nenhum um inseticida, não tem nada que mate, né? Não tem nenhum tratamento que você pode fazer. Quando a virose entra na planta, não tem mais o que fazer, é apenas cortar. A virose no pimentão é transmitida pela trips. Ela vai em uma planta infectada e vai passando para as outras. Então, o jeito mais fácil de tu controlar é tentar matar a trips, né? Usar inseticidas para a trips. É a única forma. Depois de o pé infectado, não tem mais o que fazer. Outra visita técnica agora foi uma lavoura de arroz irrigado, área produtora de sementes. A Copérgia tem isso, né? Ela trabalha, ela por conta dela ter um engenho de arroz, né? Fazer todo o beneficiamento do arroz, ela também disponibiliza sementes para o pessoal. E essas sementes são feitas pelo próprio produtor, pelo próprio associado, né? Então, por ser uma área de semente, você não pode ter nenhum tipo de mato, né? A gente fala na lavoura. Então aqui a gente identificou a presença do junquinho, tiririca, né? Chamado aí nome científico Cyperus ferex, e também a presença dos percevejo do como, né? O Tibraca limbativentes. Aqui à esquerda a foto do junquinho, né? Da tiririca, uma ciperácea aí de difícil controle, a Cyperus ferex. E à direita é o Tibraca. Como eu falei antes ali, de uma lavoura de semente não poder ter nenhum tipo de daninha, essas aqui ele já tinha feito a aplicação de herbicida, então ele provavelmente vai ter que entrar no meio para arrancar, né? Arrancar porque não pode ir semente dele lá junto com o arroz, né? O Cyperus ferex ele não causa tanto dano assim, por conta dele, se for uma lavoura que tenha pouca quantidade de Cyperus ferex, claro que não vai ter tanto problema na produção. Porém, se for uma terra bem içada, né, com muitas plantas, muita presença dela, vai aí diminuir muito a produção, porque ela vai crescer, vai abafar o arroz, né? Então a gente tem que usar herbicida para tentar pegar ela. O Tibraca do lado é o percevejo do como, né? Ele é uma das principais pragas do arroz. Ele ataca o como, né? Ele tem um aparelho bucal sugador. Então, na tentativa dele se alimentar, ele coloca uma toxina, né, na planta, e o como ali começa a secar.
na fase vegetativa, vai indicar, o nome da doença é chamada de coração morto, né? Seca a folha principal ali do arroz. E depois, se for na fase reprodutiva já, que ele sugar a panícula, vai causar a doença, o sintoma, né? O sintoma de panícula branca. Isso aí causa um dano tremendo. O arroz, quando tu tem uma quantidade muito grande de braque na tua lavoura, tu vai acabar perdendo muita produção por conta dele, tá? Então tem que controlar, tem que usar inseticida recomendado aí, várias, se não uma, duas, até que tem que ir matando. Senão vai perder muita produtividade mesmo. Então, era isso, né? As considerações finais aqui eu quero dizer. Eu gostei muito do meu estágio, né? Acho que foi uma das fases de maior aprendizado e durante o curso técnico, né? Tu conseguir conciliar aquilo que você viu na teoria junto com a prática, saindo com pessoas que já trabalham na área, que já têm um domínio maior, né? Então, para mim foi muito gratificante, gostei muito de fazer. E eu acho que foi muito produtivo para mim, apesar já que eu queria mesmo seguir nessa área, né? Então, para mim foi uma fase excelente de aprendizado e como se diz, recomendo todo mundo fazer, né? É ótimo. Se pudesse fazer, faria de novo, né? Na verdade, posso fazer, mas é uma coisa que eu gostei tanto que eu ficaria até mais de 180 horas, né? O tempo foi curto, mas já valeu muito a pena. Então agora eu abro para o pessoal tirar alguma dúvida aí, se ficou alguma coisa para trás, né? Professor Carlos Krause, se quiser falar alguma coisa. Muito bem, Léo. Parabéns pela sua apresentação. Nós vamos, por protocolo, então, seguir agora para o membro da banca, e depois das manifestações, das perguntas, abrimos também para os convidados aí. Então, de novo, nós agradecemos a presença e o aceite da participação do professor Saulo, e passamos, então, agora a palavra para ele, né, professor? Seja bem-vindo aí, para fazer as suas considerações, sua avaliação, suas perguntas para o Léo. Está com a palavra, professor. Obrigado, professor Krause. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Leonardo, por ter me convidado para a banca. Fiquei muito feliz. Parabéns pela apresentação, muito boa, muito tranquila, né? Nervosismo nenhum. Nossa Senhora. E o relatório muito bom também, objetivo, sabe? Bem escrito, assim. Sem o que tu fez, tu colocou no relatório. Eu fiz algumas observações, pequenas observações, e depois eu vou te mandar por e-mail, né? E aí tu vê com o professor, se é possível, mas basicamente são alguns erros de ortografia, assim, que tu vai ver que é bem tranquilo. Uhum. E tu sabe, né, Índio velho, eu sou da área de bovino, né, então não sou nessa minha área aí, dessa área de... Mas vou fazer algumas perguntas, mas com o objetivo de ter o conhecimento, né? Se eu tiver muito fora, o professor Krause pode me cortar aí, porque bovino cultura eu entendo um pouco, agora nessa área eu não entendo muito. Na loja, qual foi a tua maior dificuldade? Vou começar pelas dificuldades no estágio. Teve alguma dificuldade ou não? Atividade dentro da loja? Não, no geral, no estágio como um todo. Pessoal, só um minutinho, desculpa interromper, mas, Léo, eu peço que você tire a apresentação agora, que aí fica gravado a participação, numa tela maior a participação de vocês. E se o professor Saulo tiver dúvidas depois, num slide específico, ele pede e aí você volta a apresentar. Fica melhor aqui na gravação, tá bom? Então, desculpa a interrupção, por favor, sigam aí. Tá. Era isso, professor, que o professor queria fazer, hein? Não, interromper a apresentação, para de apresentar. Ah, tá. Deixa eu ver como é que faz isso agora, porque... É ali, tem o botão... Parar o azul ali. Parar a apresentação. Era isso? Isso, muito bom. Aí dá mais ênfase para vocês que estão falando. Tá. Professor, dificuldades que eu tive, né? Não vou dizer que não tive nenhuma, porque eu nunca tinha trabalhado dentro de uma empresa, né? Criado na roça, como o professor mesmo diz, né? Então,
quando fui para lá, a gente eu encontrei muita dificuldade, porque o pessoal é tão acostumado, já dentro da rotina, falar os nomes dos herbicidas, tudo, né? Então, eu não sabia muito, trabalhava em casa aí com banana, entendo muita coisa de banana, mas parte de arroz, parte de soja, aquela época ali eu não entendia basicamente nada. Então, é claro que eu senti muita dificuldade nisso. A gente aprende muito na teoria, mas na prática é muito diferente, né? Enquanto sai da escola para fazer um estágio, eu acho que é isso que eu mais senti, assim, de dificuldade. Feito. Tu chegou a atender na loja ou não? Eu atendi o pessoal, mas nada muito, assim, eu atendi mais o pessoal vendendo ração, umas coisas assim mais fáceis, né? Não cheguei a vender herbicida, não cheguei a entrar nessa parte aí, até porque o pessoal não deixou mesmo, tá? Não cheguei a fazer vendas de nada, só fiquei ali ajudando mesmo, auxiliando. Certo. Então, eu vou fazer agora as perguntas como se eu fosse um produtor e tu fosse o técnico da Cooperj, certo? Ai. Aí, por exemplo, essa ureia protegida aí, qual as vantagens de recomendar? O que tu me diria para mim como produtor de eu usar a ureia protegida na minha lavoura, vamos dizer assim? Aham. Professor, a ureia convencional, a ureia plus, né? O nitrogênio que a gente fala aí é um dos fertilizantes que a gente mais perde, tanto por lixiviação quanto volatização, né? Diferente do fósforo, diferente do cloreto de potássio, o nitrogênio ele se perde muito facilmente. Então, usando essa ureia protegida, você não vai ter tanta perda assim, né? Comparado a uma ureia convencional. Então, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que você usando, você vai estar economizando muito aí com essas perdas, no caso, né? Sim. E daí tu chegou lá na minha lavoura de soja, né? E estava analisando as plantas, e eu queria que tu arrancou uma planta lá e tu percebeu que houve inoculação, né? Que tinha uma boa quantidade de bactérias e outras não, que eram nematóides. Como é que tu diferenciaria quando tem uma fixação, quando é um ataque? O, a diferença o professor está falando daquelas bolinhas do... Isso, que tu sabe que é risóbio, não é nematóides. Sim, o Rhizobium, Ou a bactéria da soja, vamos dizer assim, que eu não me lembro o nome, não sei. sim, os nodos da soja, né? Se tu cortar elas no meio, ela tem uma coloração avermelhada. Ela tá trabalhando, ela tem uma coloração avermelhada. E já a outra, né, quando ela é atacada pelo Fusarium, ela tem uma coloração um pouco mais escura. Então essa aí é uma das diferenças. Certo. Me Também, permita, eu professor queria que tu Saulo. repetisse qual a vantagem de fazer Fala, Krause. a Professor, se me micropropagação. permitir, na mesma pergunta ali, para não voltar depois, que o senhor falou ali dos nódulos e as galhas do nematóide, eu Isso, quero as completar galhas a que não... pergunta. Queria A falar das pergunta galhas, não me lembrei, professor. a pergunta do professor Saulo eu quero complementar, se o professor me permite. É só cortando o nódulo ou a galha que você consegue saber se é Rhizobium ou se é o nematóide? Ou tem outros indícios, né, indicadores que permitem você diferenciar? Continuando a pergunta, professor. Ah, é claro que quando tu tem a galha, quando tem a presença da galha, né, a planta não vai estar... já tu não precisa nem muitas vezes arrancar a planta, tu vai conseguir vê-la, que ela vai estar mais um aspecto mais amarelado, né, ela vai estar um pouco mais desnutrida, não vai estar aquele aspecto verde bonito como era para estar se fosse tudo, né, se fosse tudo bactéria aquilo ali, se a fixação de nitrogênio estava sendo bem feita, né? Então isso já é um indício para a gente poder diferenciar aí, né, sem estar arrancando a planta. Com certeza é uma das principais. A planta vai estar desnutrida, amarela, com certeza, né? Voltando ali
Professor, quando o senhor quiser interromper, pode interromper. Na micropropagação da bananeira, quais as principais vantagens? Eu queria que tu me citasse de novo as vantagens de fazer a micropropagação. As vantagens da micropropagação, né? Mudas parelhas, mudas sadias, né? Tu vai estar levando uma planta para a tua lavoura livre de qualquer agente causador de doença, né? Porque quando tu faz a micropropagação, quando tu bota uma parte da planta num vidro com aquela solução nutritiva ali, você já fez a desinfecção de todo aquele material, então vai estar levando para a lavoura uma planta sadia, uma planta livre de qualquer agente que causa doença, causador de doença, né? Eu acho que isso para mim é as principais vantagens aí de estar levando uma muda micropropagada para a lavoura. Certo. Vamos dizer que eu sou produtor de banana, agora não sou de bovinos. Sim. Aí tu chegou na minha propriedade lá e identificou o mal do Panamá na minha área de banana. O que tu recomenda eu fazer nessa área? O que tu recomenda eu, como técnico, fazer? Uhum. Quando a gente identifica uma área com mal do Panamá, né, o controle, como eu falei, é muito difícil, não tem nada hoje, não tem um fungicida que mate o Fusarium lá diretamente na raiz, é muito difícil. Então, o que eu recomendaria? Tu eliminar essa planta que tem o Fusarium, que foi identificado com o Fusarium. Quando for trabalhar ali ao redor, tentar esterilizar, utilizar a foice, né, que é o principal. Tá travando a minha internet aqui ou tá certo? Só um pouquinho, mas tá para entender. Tá. Então, como eu falei, tu usar uma ferramenta sempre, né, limpa, pode estar usando aí um iodo, alguma coisa assim que esterilize ela. Se você continuar usando uma ferramenta suja nos pés sadios, vai estar levando fungo, com certeza. Então, vai transmitir para elas. Outra coisa que transmite o fungo é a broca, né? Então, se você utilizar aí iscas para tentar controlar essa broca, também é outro meio que vai te ajudar muito. E é basicamente isso aí, professor. É basicamente isso aí. Não tem... Depois que a gente identifica, realmente é bem complicado de trabalhar. Sim. Né? Não, mas tá bom. E lá na pitaia, é eficiente aquele controle natural, vamos dizer assim? Tem uma grande eficiência ou não? Eficiência de 100%? De 100%, não, né? Não, 100% não, né? Mas... É aquela tal coisa, né? Você tá matando uma abelha nativa é muito complicado, né? Até o professor Krause tá aí, a gente sabe que isso não pode ser feito, né? Então, eficaz não é, mas é o único meio de tu tá eliminando um pouco dessas abelhas na tua lavoura, né? É a única forma, não tem outra solução também. Certo. E lá na lavoura que tu foi junto com o agrônomo, na lavoura de pimentões, teve o ataque da virose, né? Uhum. Vou no mesmo sentido que eu fiz do mal do Panamá. Qual as recomendações que tu me recomendaria como técnico se tiver o ataque? Quando tem o ataque também, quando a gente identifica a presença da virose, tanto no pimentão quanto em outra planta, outra lavoura, né? A gente recomenda eliminar aquela planta dali, eliminar os restos culturais que ela deixa, né? Aí tentar usar um pouco de plantas mais resistentes, umas outras variedades, e o uso constante de inseticida, né? Então, tentar controlar o vetor, tentar eliminar as plantas já contaminadas e fazer uma rotação de cultura com plantas mais resistentes, né? Eu indicaria isso aí. Feito, índio velho. Agradeço novamente o convite, parabéns, né? Parabéns pelas respostas, acredito que foi tudo o professor Krause para comprovar. E parabéns novamente pelo relatório e
pela apresentação. É isso, professor. Obrigado, professor Saulo, agradecemos a sua contribuição. Eu entendo que, mesmo o senhor não sendo mais da área, vamos dizer, dos assuntos que o Léo estagiou, foi muito importante ele ter ele convidado para a banca, porque isso mostra um reconhecimento, assim, né? Ou seja, se ele te chamou para a banca, foi porque você teve uma passagem marcante na defesa, aliás, na passagem dele aí durante o curso. Com certeza eu entendo isso como uma homenagem. Eu acho que depois o Léo pode confirmar. Com certeza, né? Na verdade, eu posso apresentar aqui a última janela ali do agradecimento ali, professor? Mas vou te fazer umas perguntas, depois tu agradece em geral para os teus amigos também. O professor também vai fazer umas perguntas. Então tá, agora é... Não, nós queremos aproveitar bem esse momento. Então, de novo, agradecendo o professor Saulo, já deixando aberta a palavra para qualquer momento que quiser complementar. Assim, Léo, tu demorou um pouco para defender, tu falou aí que é da terceira série, mas na verdade tu já é formando, tua terceira série foi ano passado. Pois então, mas... Tá, então, tu assim... Tu manifestou que tu tinha interesse, já vontade de permanecer na área, é uma coisa que tu gosta, isso já deu para perceber na tua condição de estudante durante o curso, porque já mostrava uma maturidade maior, né? Apesar de ter um excelente bom humor, uma boa relação com os professores e com os colegas, tu mostrava interesse naquilo que se estudava na sala de aula, coisa que na idade dos jovens e dos seus colegas a gente cada vez está percebendo menos. Certo? E aí, como é que foi esse processo da contratação? Porque tu foi contratado por uma empresa aí que está trabalhando agora, né? Tu foi contratado por uma empresa que é tipo concorrente da Copérdia, né? O teu estágio ajudou a você ficar conhecido e ser chamado, ou foi outro caminho que te levou a ser chamado aí para trabalhar na área, numa empresa concorrente? Sim. Professor, e agora, né, se o meu estágio ajudou de algum... Eu não sei se eles chegaram a falar com alguém da empresa, né, claro. Isso eu não sei dizer, não consigo afirmar, professor, né. Mas o estágio, com certeza, se ajudou... Me ajudou a apresentar, a utilizar uma ideia, né, como é que eu vou dizer assim... me ajudou a entender certos assuntos que provavelmente pode ter me ajudado na hora da contratação, na hora da entrevista, né? Então, eu acho que pode ter sido mais esse caminho. Então, não que eles souberam do meu estágio, que eles foram atrás disso, né? Eu acho que foi isso mesmo. Tá, te preparou melhor para a entrevista, foi isso? Isso. Tá, beleza. O tricodermil e os outros produtos biológicos ali, eles ficam guardados tipo na geladeira, eles têm um acondicionamento especial, uma vez que se trata ali de seres vivos, né? A maioria deles são fungos. Sim. Então, tem um acondicionamento especial, na hora de vender também são passadas orientações para os compradores de que tem que manter no gelo ou não? Como é que é feito o cuidado desses produtos biológicos, que têm, portanto, agentes vivos lá dentro? Sim. Tanto o tricodermil quanto o Rizoplus ali que foram utilizados, né, que a gente utilizou, eles não têm eles têm uma tecnologia neles que não precisa não precisa estar colocando ele na geladeira para conservar, tu consegue utilizar ele aí tranquilamente, botando junto apenas com os outros inseticidas ali, acondicionando daquela forma. Claro que não vamos estar colocando uma bactéria, né, em um lugar que pegue sol, nem um lugar muito quente, nem um lugar tão frio também. Aqueles ali ficaram mais em temperatura ambiente, só que num ambiente fechado, sem temperatura muito alta. E era isso aí, professor. Aqueles ali, né? Claro. Léo, assim, ó, você falou que fez algumas visitas, e relatou várias, inclusive, assim, dos mais diversos assuntos. Porém, a gente conhece as lojas. Eu não conheço muito a de Jacinto, mas conheço mais aqui a de Santa Rosa e de Sombrio. Elas têm um grande movimento, as lojas, e elas atendem não só os cooperativados, né? Qualquer cidadão, cliente que vá buscar ali. Então, eu queria te perguntar como é que são decididas as visitas, porque simplesmente eu entendo que não dá para visitar todos os produtores, né? Deve ter uma escolha, uma seleção.
Sim. Porque não dá para conciliar a venda na loja com as visitas o tempo todo, porque, né, são coisas um pouco distintas. A loja tem um movimento incessante durante todo o momento que ela está aberta, não é isso? Me confirme aí. Então, Sim. então, eu queria que tu me dissesse como é que é feito o processo, se tu conseguiu captar lá, como é que é feita a seleção e a decisão de quando que vai fazer visita, quem que vai ser visitado e quem que não vai dar para visitar, por qual motivo? Bom, a cooperativa, ela, apesar de ter um grande movimento, né, a gente conta com uma equipe de vendedores internos, né? A cooperativa conta com uma equipe de vendedores externos e uma equipe de consultores que trabalham ali só atendendo os produtores, atendendo a esses chamados. Então, tem pessoal, eu saí com alguns profissionais ali, é claro, né? Só que um fica responsável pela semente, outro fica responsável pelas lavouras de arroz, outro responsável pela banana, né? Então, eu saí, o pessoal, então a equipe consegue atender todos, né? Basicamente todos. Eu não sei se tem assim uma procura tão grande por eles, né? Mas aqueles que nos chamaram, a gente conseguiu dar um atendimento a eles, né? Então, assim, professor, eu não sei dizer se foi deixado alguém de lado, mas provavelmente foi atendido todos os chamados, tá? Muito interessante. Tá legal, Léo. Então, como a gente já avançou bastante no tempo, já exploramos bem a tua apresentação, a gente vai abrir a palavra para os convidados, para ver se tem alguém que gostaria de fazer alguma intervenção, uma pergunta, aproveitar esse momento, então, para saber mais sobre o teu estágio. O pessoal que está participando aqui da nossa sala de vídeo, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Léo. Bom, pelo jeito não, né? Todo. Miriane, só um pouquinho. Pois não, Miriane. O teu som está falhando, Miriane. Não tá dando certo, amigo. Só parabenizar o Léo pela apresentação. Tá certo. Teu som está falhando, a gente entendeu que você queria parabenizar o Leonardo, né? Então, está registrado aqui a tua manifestação. Infelizmente, o som ficou um pouco falhado aí, deve ser alguma questão da conexão. Sim. Então tá, brigadão aí, Miri. Então, se o professor Saulo não tem mais considerações, Léo, tu tem alguma coisa mais a falar? Só queria botar aqui uma frase aqui, mais uma ideia minha aqui, que eu tenho aqui no finalzinho. Então, tudo bem, pode fazer. Então, né? Então agora é a hora de agradecer. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aí, né, meus amigos, alguns amigos meus. O pessoal está trabalhando bastante e também não está conseguindo conciliar tudo isso, né? Mas quero agradecer em especial ao professor Krause, meu orientador, que sempre teve muito aí à minha disposição, né? Não tem horário, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia. Então, escolhi o professor já em função disso. O professor Saulo aí também, sei que o professor que não é da minha área, mas saiba que eu tenho um carinho muito grande por ti e pelo Krause. São dois caras que eu admiro muito, que eu me identifico muito também pela cobrança, por tudo. Então, quando eu escolhi vocês dois, era isso que eu imaginava, né? Professor Krause, eu, claro, fiquei muito mais tempo aí, conheço há mais tempo, me deu aula no segundo ano. Professor Saulo, eu queria muito ter estudado contigo no terceiro ano, mas infelizmente a gente não pôde estar aí junto, presencialmente, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu senti muita falta, porque tá em casa não é a mesma coisa, né? E também enfim, a escola, o Instituto Federal Catarinense tem um carinho muito grande para aquilo ali, é um lugar que eu gosto muito, que eu sinto uma paz interior lá dentro daquilo.
E vocês sabem, acredito que sabem, que eu tenho um orgulho muito grande de vestir a camisa do IF, né, e estar aí representando. Então, vou sempre levar o nome da instituição para frente e, no mais, tá sempre aí à disposição de vocês. Também deixei uma frase aqui né, que eu considero muito, uma frase do Mário Sérgio Cortella, né, que há 3 caminhos para o sucesso. O que se sabe, isto é, generosidade mental. Praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Então, é uma frase muito, muito interessante que eu levo no dia a dia, levo no trabalho. Então, é isso aí. Então, professores, agradeço. Acho que o que eu tinha para falar, já falei demais. E quando precisar, tamo aí. Obrigadão. Muito bem, então. Se não há mais nada a ser dito, nós vamos encerrar essa sessão de defesa de estágio, né? Parabenizando você, Leonardo, e desejando todo sucesso profissional pela frente. Obrigado, Então, obrigadão. encerramos agora a sessão e vou interromper a gravação. Então tá.